Olá, me chamo Carol Abreu e vou apresentar esse artigo que faz parte de uma pesquisa que eu desenvolvo no mercado acadêmico em artes da Universidade Federal do Pará sobre processos de criação e, em específico, o processo de construção poética da instalação audiovisual Estúdio São Joly, lado B, onde eu apresento uma autobiografia a partir de arquivos, fotografias, áudios e memórias da minha infância que são encontradas na sala de músicas do meu pai, o Aldemário Abreu. Aqui é a porta de entrada para o estúdio, né? Essa é uma das primeiras fotos que eu tirei quando eu cheguei em casa após o enterro do meu pai, que foi vítima de Covid-19 em 2020, no dia 17 de maio. E fiz essa captura, né, desse lugar quando cheguei em casa para guardar na minha memória o espaço exatamente como ele deixou, né? Exatamente, ele era um colecionador, um amante da música e tinha vários vinis, várias fitas cassetes que a partir de então eu comecei a fazer algumas imersões dentro desse estúdio, dentro desse espaço e fui escavando e me encontrando com diversas histórias e conhecendo cada vez mais a vida do meu pai. O Estúdio São Gelino envolve uma poética, um lugar de lembranças, saudades e afetos, que o filósofo Spinoza, no século XVII, observou quando a afeição nos leva a uma potência maior de ser e de agir no mundo. Quando eu entro no estúdio, né, eu me deparo com as gavetas todas fechadas e aí eu começo a abrir, né? Começo a ouvir os vinis que eu sempre ouvia também junto com ele, começo a abrir essas gavetas, encontro vários escritos do meu pai, várias poesias, várias músicas que ele escreveu também para a família e, em primeiro lugar, né, tal como aparece nas biografias, é o centro geométrico do mundo e a cidade cresce a partir dela em todas as direções. Dela partem as ruas, as calçadas, onde se desenrolou nossa vida, o bairro, os sons que voltam, os sons que não voltam mais, pregões, cantinelas. Meu pai também costumava fazer alguns samples, né, das músicas como Chico Buarque, Caetano Veloso, alguns sambas, e ele escrevia histórias sobre a nossa vida, da nossa infância, em um bairro da periferia daqui de Belém, que a gente vivia antes. Então eu encontrei algumas fitas cassetes, encontrei um MD também com o meu nome. Meu nome é Ana Carolina, meu apelido era Tuti, e encontrei essa fita com choros e sussurros de acontecimentos, que são do ano de 83, 84, 85, 86. Achei com a década de 90 também. E nessas gravações eu volto a me encontrar e me reconhecer enquanto criança, né, ouvindo a minha voz, ouvindo fragmentos de uma vida, né, de uma infância. Vou colocar aqui para você. E vamos a mostrar hoje os maiores sucessos do momento na época que tu nasceste. Vamos aqui primeiro com Blitz, Você Não Soube Me Amar. Essa música estourou as paradas de sucesso. Então ele contextualizava, né, esse Aldemário Abreu. Também foram as fotos que eu fui pescando, encontrando dentro de vinis, dentro de discos, e fui juntando, né? E a partir daí fui construindo uma poética, construindo trabalhos de, de montagem, edição de vídeo do audiovisual, que é com a matéria que eu trabalho, né? Que é o meu campo de atuação. Então, a partir
dessas escavações, desses encontros, desses arquivos, encontros com esses documentos, eu escrevo um projeto para um banco, né, um projeto de artes visuais para conseguir um espaço expositivo, né, e construção das obras, que é o Banco da Amazônia. E lá no Banco da Amazônia eu sou aprovada e desenvolvo uma instalação no Estúdio São Jolie, né, com curadoria de Felipe Pamplona, que foi realizada agora em março, de 23 de março a 5 de maio de 2022. Então, uma das principais conversas que eu faço, né, das referências, é com Hélio Oiticica, que foi a nossa principal referência tanto de conceito quanto da montagem, né, da expografia dessa exposição. Tudo está relacionado com o passado, e não está, é claro, inclusive o presente e o futuro. Mas, e se ele disser que não sinto essa relação entre passado, presente e futuro? Então tudo se borra e desaparece, porque quando se vive o crelazer, isso não existe. A grande descoberta do mundo atual seria o viver em absoluto, sem a relação velha de tempo cronológico, que é repressiva e cruel, né, que é uma das principais amarrações que eu trago dentro do processo dessa montagem, desse processo criativo, né, da instalação. Essa é uma parede, né, que é um fragmento da instalação, né? Na instalação é composta por lado A e lado B, mas aqui nesse artigo eu apresento o lado B, que são a parte mais musical e os áudios, né? A gente tem 3 fones de ouvidos aí, que são 3 momentos da vida, que é um momento que eu estou hoje, que eu falo, apresento um pouco das músicas, desses samples que eu falei que meu pai fazia, faço um podcast, o outro é uma rádio, mesmo da minha infância, e a outra é um recorte de uma entrevista que eu encontrei também do meu pai. A gente vai ouvir um pouquinho aqui. Essa é do dia do meu nascimento que eu encontrei. Hoje, dia 10 de agosto de 1983, nasceu a nossa Carolina, Ana Carolina Araújo Abreu, a garotinha mais bonitinha de todo o século XX. Ana Carolina, essa fita é uma gravação para ficar para a posteridade. No dia 29 de agosto de 1983, vamos gravar o choro de Ana Carolina Araújo Abreu. Chorinho de Ana. Então, esse é um trechinho, né, desses áudios, de todos esses áudios que eu achei, fui construindo uma narrativa, né, que na verdade essa narrativa já foi realizada, já foi construída pelo meu pai, e eu venho costurar, né, ouço todos esses áudios, né, passo um tempo ouvindo para conhecer esses áudios e vou costurando esses fragmentos para deixar aqui para as pessoas ouvirem e se reconhecerem, trazerem um pouco da sua infância, ouvir um pouco da vida alheia, né, para provocar esses sentimentos, esse convite, né, a provocar emoções, provocar sentimentos, na verdade. E do outro lado da parede é uma instalação que eu trago alguns discos de lá do estúdio, né, da sala de músicas do meu pai, e levo esses discos para a galeria, né, para todos poderem interagir com a obra e ouvir alguns vinis, algumas músicas que rememorem a sua infância, né? Porque o vinil ele é uma coisa que é um suporte analógico que está no passado, né? Na década de 70. Meu pai era colecionador desde a década de 60, na verdade, de vinis. E eu trago esses vinis para as pessoas poderem interagir e ouvir suas músicas. O Estúdio São Jolie
É uma instalação audiovisual baseada em áudios e imagens de arquivos, de família, e explora o arquivo nas suas possibilidades plásticas e sensoriais, considerando a obra como um dispositivo de acontecimento carregado de ideia, gesto, que aposta na experimentação da fotografia, sons e música, por meio de uma narrativa não linear, possibilitando novas relações e espaços temporais. Mais recortes de jornais que eu encontrei durante essa pesquisa que eu estava fazendo. Tem muita bronca também, tem denúncias contra o presidente da Associação de Árbitros de Futebol do Isso aqui é um áudio. Tem um problema que um áudio que narra a história do acidente, né, quando ele foi acidentado. Na verdade, a gente fala um acidente, mas na verdade ele sofreu uma violência dentro de um campo de futebol, né, num amistoso do Remo e Paysandu, que são dois times muito fortes aqui são rivais aqui no Pará, na verdade. Eu vou ler uma citação aqui. O tempo instantâneo e efêmero das notícias começa a flutuar, suspenso, atingido pelo gesto que extrai as palavras como um único golpe. A velocidade com que os momentos são substituídos no noticiário é aniquilada pelo golpe súbito que apaga o impresso. Fica explicitada assim a vocação própria do jornal, como o esquecimento. E mais uma das obras também que estavam lá expostas, que esta fita é uma gravação que vai ficar para a posteridade. Nessa obra também interativa, as pessoas deixavam as suas mensagens para a posteridade e foram vários retornos, várias partilhas que eu tive de áudios para poder pensar melhor, ouvir essas mensagens, essa cápsula que fica para a posteridade. Vozes e monos acompanhadas dos ruídos de fitas, esse exercício do campo da voz com o público enfativa a relação entre as memórias, músicas e suportes. E é nessa troca de experiências que nos reconhecemos no outro e em nós mesmos. Aqui é a Suelen que está falando contigo. Boa tarde. Estou muito feliz em ter podido vir aqui ver a tua exposição. Tá gravando? No último dia, mas eu vi. Enfim, gente, essas aqui são as minhas referências bibliográficas e quero agradecer por poder apresentar o trabalho aqui. Até mais.